Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório com um mistério que permanece durante séculos e que dificilmente vai ter uma solução, já que envolve religião, muitas teorias e estudos e também o folclore. E a única pista deixada é uma pista indecifrável. Esse caso também ficou conhecido como The Lost Colony. América, o Novo Mundo. Naquele tempo, o tempo da colonização, a América era um lugar desconhecido, cheio de aventuras, de perigos e também cheio de oportunidades. Então uma embarcação partiu da Inglaterra com o objetivo de estabelecer colônias, onde hoje ficam os Estados Unidos. Sem nenhuma das facilidades e estrutura que conhecemos hoje, uma viagem desse porte era incrivelmente longa, podendo até mesmo ser fatal. A primeira leva de ingleses a pisar em solo americano não esperava que tudo fosse fácil, mas também não esperavam que fosse tão difícil. Eles não estavam aguentando a severidade do inverno, faltava comida, havia ataques constantes dos nativos e, como apenas homens, em sua maioria soldados veteranos, fizeram a viagem, eles também não estavam suportando as saudades das famílias e então retornaram à Inglaterra. Já em 1587, a viagem foi melhor planejada e também bem mais ambiciosa, já que o objetivo era de que a colônia deveria ser uma cidade em pouco tempo. Foi então enviada uma nova embarcação, dessa vez com famílias inteiras, que logo se estabeleceram e foram prosperando. É claro que havia problemas. Havia doenças, ataques de animais que eles nunca haviam visto, e também ataques dos indígenas. Mas fora isso, a cidade crescia e desenvolvia. Alguns meses depois nasce Virginia Dare, a neta do governador, o primeiro bebezinho inglês em terras americanas. John White, o governador, viu que as coisas estavam indo como esperado e então resolveu voltar à Inglaterra para contar os progressos à rainha. O problema é que depois de meses a bordo, ele encontrou uma Inglaterra em guerra. O país estava sendo atacado pelas tropas de Felipe II e então ele não conseguiu retornar. Isso só foi possível após 3 anos, quando White finalmente conseguiu uma embarcação e viajou de volta para a América. Mas quando ele chegou, ele se deparou com um vilarejo exatamente como ele havia deixado no dia de sua partida, só que completamente abandonado. Tudo estava tomado pelo mato, as casas caindo aos pedaços. Mas o que intrigou foi que mesmo depois de uma minuciosa busca, não havia corpos, não havia sangue, não havia sinal de luta e nenhum tipo de bagunça, apenas a ação do tempo. E claro, uma colônia inteira desaparecida. Mas ele achou algo. Riscado em uma árvore havia a palavra Croatoan, e essa era a única pista. As pessoas desaparecidas nunca mais retornaram e sequer foi encontrado sinal deles. Então começaram as especulações e surgiram as lendas. Os ingleses, por serem muito religiosos, passaram a acreditar que se tratava de uma profecia do Apocalipse, que falava sobre o arrebatamento de pessoas. Alguns atribuíram o desaparecimento a um demônio indígena que, a pedido dos nativos e através de rituais feitos por eles, teria sido invocado para tirar os novos habitantes das terras. Inclusive, pesquisas feitas mais tarde sobre o folclore americano encontraram referências a um demônio de nome Croaton, que era temido e cultuado pelo povo Sioux. E eles inclusive faziam sacrifícios humanos para que Croaton os deixasse em paz. Foi também levantada a hipótese de que Croatoan poderia ser um sistema de coordenadas usadas pelos colonos para deixar uma pista para onde eles tivessem ido. Antes de partir, John White havia combinado com os colonos que, se algo acontecesse e eles precisassem ir para algum outro lugar, que eles deixassem uma pista. E se tivessem ido embora por algum perigo ou alguma doença, que deixassem uma cruz desenhada junto ao nome do lugar. Muito tempo mais tarde, também começaram a surgir as teorias sobre uma abdução alienígena em massa.
já que mesmo a hipótese dos colonos terem sido raptados por tribos foi descartada, porque eles investigaram, procuraram por todas essas tribos e não encontraram ninguém. Até mesmo o povo das sombras foi citado, já que também cai sobre eles a fama de arrebatar pessoas. O fato não foi esquecido, mas a vida tinha que continuar, e mais ingleses partiram para a América, na mesma região da antiga colônia perdida de Roanoke, e lá formaram o que ficou conhecido como as 13 colônias. Mas eles sentiam muito medo do lugar, pois contavam ouvir constantemente gritos, assovios e viam vultos estranhos caminhando pelas ruas estreitas. Hoje, muitos são os turistas que visitam as terras onde os colonos desapareceram, e eles também relatam essas experiências. Seja lá o que for que tenha acontecido com todas essas pessoas, é algo que talvez deva ficar em segredo, deva continuar um mistério, já que está mais do que provado que com certas coisas não se mexe. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de explicar. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.